Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 106, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. E é uma sequência da questão número 30. Nós paramos, deixa eu ver, eu vou voltar apenas umas 2 linhas mais ou menos, para você ver os esclarecimentos, né, da doutrina dos espíritos a respeito das desigualdades, dos porquês, né? Porque a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece a respeito de tudo que nos acontece, diferente das outras ciências. Então, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta. Então nós sabemos que esse termo anjo é mitologia, mas a gente respeita. Então, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso, que por essa forma não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes. Então, Deus não beneficia mais um do que outro. Todos nós partimos do princípio, eu posso dizer dessa forma, partimos do princípio zero, né? Então, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. Então veja bem, todos nós somos filhos das nossas próprias obras. Aqui Allan Kardec é quem está dizendo. Então vamos pensar assim, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Jesus também. O que Jesus é hoje é fruto, né, das próprias obras dele. Por isso que não existe aquele ditado de que Deus beneficia uns mais que outros. Aqui nós estamos deparando com isso. Olha só para você ver. Depois de terem percorrido a estrada do progresso, o ser em processo de evolução, desde lá do princípio, vamos assim simplificar, simples e ignorante, sem conhecimento algum. Então, que por essa forma não há criações múltiplas,
nem diferentes categorias entre os seres inteligentes. Não há, né, diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade. Então, olha só, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo. Agora, que unidade é essa? Que unidade é essa? É lógico que essa unidade, né, é Deus. Grande lei de unidade que rege o universo. Rege o universo, os universos por toda a eternidade, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição. Todos os seres, eles gravitam para um fim comum, que é a perfeição. Tudo, desde o mineral, do vegetal, do animal, do hominal, e assim milhões de outros reinos que nós desconhecemos. Todos nós, todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, né? Sem que uns sejam favorecidos à custa de outros. Não há possibilidade dos seres evoluir à custa de outros, se beneficiando à custa de outros. Não há possibilidade. O ser só evolui através do próprio esforço, da própria batalha, da própria luta. Então não existe evolução sem o esforço próprio. Deus nunca que beneficia um mais que outro. Deus distribui a todos igualmente. Diferente aqui, a Kardec, ele inicia-se alguns esclarecimentos, nos mostrando a diferença da doutrina dos espíritos, ou melhor, a diferença do espiritismo com outras ciências, com outras filosofias, outras religiões. A diferença das arbitrariedades, nós podemos dizer assim, a diferença das arbitrariedades da teologia e de todas as outras ciências e de todas as outras religiões. Porque se nós pararmos para analisar, todas as ciências, elas de certa forma foram e continuam sendo arbitrárias. Continuam cometendo equívocos, mantendo as pessoas naquele mesmo estado de ignorância. O Espiritismo, na condição de lei divina, ele não se opõe, ele não entra em conflito com ninguém, mas veio
justamente no momento exato, cumprir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo havia nos prometido. Então aqui nós vamos passar para a questão de número 31. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos dos outros planetas. Então, a comunicabilidade, a prova da comunicabilidade através da imortalidade da alma. Então, a doutrina dos Espíritos, ela nos coloca ao par de todos esses processos onde não há de forma alguma, vamos assim dizer, enganação. As pessoas que por si mesma se enganam, não querendo reconhecer a veracidade dos ensinamentos das leis de Deus através da doutrina. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, então acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes. Então, o indivíduo, ele sabe a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece o porquê que existe as provas, as expiações. A doutrina dos Espíritos nos esclarece porque existe o período de migrações, as fases de alegrias, e as fases também de penas. Nos esclarece tudo, diferente de muitas outras ciências e de outras religiões que nem oportunidade concede ao indivíduo para que ele possa se redimir. E a sorte que lhes está reservada, é óbvio que essa sorte, ela é simbólica. Por que ela é simbólica? Porque não é uma sorte assim, onde a pessoa depende exclusivamente de outras pessoas, e sim onde depende exclusivamente apenas dele e de mais ninguém. Procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Conforme o bem ou o mal que fizerem, então, conforme o bem e o mal, conforme as atitudes, conforme o comportamento da pessoa naquela existência ou em existências passadas. Por isso que a doutrina dos Espíritos é na condição de consolador
nos consola, nos esclarecendo, né? O motivo pelo qual todos nós passamos por determinadas situações. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases. Então ele pode observar em todas as suas fases, não só na presente existência, como também numa introspecção, analisando o teu eu, analisando os teus registros, os teus arquétipos, e está relacionado tudo isso a existências passadas, mas não só as existências, 1, 2, 3 passada, sim, registros milenares, né? Em todas as suas peripécias, olha só para você ver, o futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo. Olha só para você ver, o futuro já não é uma vaga esperança. Só a doutrina dos Espíritos, só o Espiritismo mesmo, para nos esclarecer dessa forma, né? Pior são aqueles que as doutrinas, as ciências, nada os esclarecem, a não ser, como já dissemos, a respeito apenas do paraíso e a respeito do inferno, onde não há possibilidade de redimir, né? Então o espírita, ele tem um pouquinho mais de esclarecimento, ele é mais esclarecido, ele tem essa oportunidade. Agora é preciso entender aquele espírita sério, aquele que estuda, que estuda, que estuda até chegar aos fatos. Porque aquele que não estuda, ele bate cabeça durante toda a existência física dele. Bate cabeça aqui, bate cabeça ali, e de repente a existência passou, ele retorna à parte espiritual e felizes daqueles que chega consciente na parte espiritual, mas nessas condições aí, é lamentável dizer, a maioria chega na parte espiritual assim, portadoras de uma letargia muito grande, né? É um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador. Então, quem tem conhecimento das leis divinas, através da doutrina dos Espíritos, ele sabe que a morte não tem nada de aterrador, sabe que a morte não é um monstro, devido à imortalidade da alma, porque existem provas, né, mais que suficiente a respeito da imortalidade da alma, até porque nós temos que entender
que o Deus da justiça divina é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele não iria criar para depois matar, eliminar, né? Por ler se a libertação a porta da verdadeira vida. Então, a desencarnação para aqueles que realmente cumprem aqui na Terra os mandamentos das leis de Deus, os desígnios das leis de Deus, a desencarnação, ela é uma libertação. Então, olha só para você ver, a desencarnação, ela acaba sendo uma porta da verdadeira vida. O que isso significa? Depois que você deixa o corpo físico, através da desencarnação, a desencarnação ela acaba sendo uma porta, né, para a verdadeira vida, porque a verdadeira vida é a vida do espírito, é a vida espiritual na erraticidade. Por mais que aqui todos nós nos encontramos nas mesmas condições, vivos, mas a pátria espiritual é que de fato é a nossa residência eterna. Só que para isso nós precisamos superar todas as dificuldades na atual existência, o que quase sempre essas maiores dificuldades elas residem em nós mesmos. Ninguém significa prova de ninguém. Ninguém significa expiação de ninguém, desde que a pessoa busque os entendimentos, busque o conhecimento dos desígnios de Deus através da doutrina dos Espíritos, não é? Nós temos assim muita coisa para dizer a respeito aqui nesse trecho, mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade.